Em primeiro lugar, desta semana, nós vamos estudar sobre o respeito. Pensando no respeito, como eu faço sempre, eu fui lá no dicionário para ver o que diz o dicionário nessa questão do respeito. Qual é a tradução da palavra respeito no dicionário? Antes da gente falar da espiritualidade em si, vamos ver um pouco de ciência escrita. Vamos ver como é que o dicionário define a palavra respeito. A primeira definição do dicionário é a seguinte: ato ou efeito de respeitar. Esta é a primeira. Segundo, consideração, deferência e reverência. Você sabe o que significa essas três palavras? Consideração, deferência e reverência? O ato, de você considerar é muito importante. Todo mundo, na verdade, quer ser considerado, Todo mundo quer ser deferido por alguém. E todo mundo quer ser reverenciado por alguém. Isso é um sonho de todo mundo. Faz parte do nosso desejo do ser humano, dos 5 desejos do ser humano. E por último, o dicionário diz o seguinte: o respeito demonstra um sentimento positivo por uma pessoa, por uma entidade, também, veja bem, e também ações específicas e condutas representativas daquilo que estima. Olha só, o respeito, segundo o dicionário, é uma questão positiva. E é verdade. Quando você respeita alguém, é uma ação positiva da sua parte. Todas as pessoas que têm mais sucesso são aquelas mais bem educadas. Ser educado é fundamental para o nosso dia a dia. E isso a gente não aprende na escola. Ser educado a gente aprende no nosso berço, aprende na nossa casa. E sabe quem são os nossos professores nesta questão da educação e do respeito e da consideração? É o papai e a mamãe, nossos avós, nossos tios, os nossos amigos mais próximos, o meio em que a gente vive. Tudo isso faz a observação, Tudo isso faz a nossa educação e isso vai transformar em respeito. Pois bem, tudo isso que eu disse para você até aqui, nós estamos falando de respeito baseado naquilo que todo mundo entende do dia a dia, na questão intelectual, na questão da consciência mundana, vamos dizer assim, da consciência do meio. Mas quando eu estou falando de respeito, nós temos que falar de respeito pelo prisma espiritual, pelo prisma da revolução do momento. E aí entra algumas situações fundamentais que precisamos analisar. Primeiro, quando eu penso em respeitar alguém, pensar em respeitar alguém é a mesma coisa que você observar aquela palavra que todo mundo já ouviu e conhece desde criança, que diz assim: ama ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento, É um dos 10 mandamentos da lei de Moisés, por exemplo. Quando diz lá, ama ao próximo como a ti mesmo, não está dizendo para você amar o próximo e esquecer de você. Em nenhum momento. Em primeiro lugar, está dizendo assim, ama ao próximo como a ti mesmo. Esta frase é o seguinte: para eu amar o próximo, primeiro eu preciso me amar. Primeiro precisa existir amor dentro de mim, senão eu não posso amar ninguém. Transformando isso por respeito é a mesma coisa. Quando você pensa em respeitar alguém, primeiro você precisa se respeitar. Respeite você mesmo. Não permita que alguém te maltrate. Não permita que alguém seja mal educado com você. Não permite que alguém te bote para baixo. Não permita que alguém roube os seus sonhos. Isso é respeitar você mesmo. Eu só posso amar você que está aí do lado porque tem amor dentro de mim, porque eu reconheço essa ferramenta. Inclusive esses vídeos que eu gravo aqui, o meu principal objetivo é que você se desperte para a verdade. É que você entenda que você e Deus é a mesma pessoa, que você e a divindade que você acredita é a mesma pessoa. Outro dia um amigo veio dizer para mim o seguinte: olha, Isaura, você fala muito de Deus nos seus vídeos, você está parecendo um evangélico, Está parecendo um testemunha de Jeová. Foi assim que ele diz. E eu perguntei: o que você tem contra estas instituições? São instituições maravilhosas, que falam da verdade do jeito delas mais falam. E eu nunca vi nada de errado acontecer no meio deles, quando eles estão na igreja, por exemplo. Então veja você, só que a ignorância das pessoas levam elas a fazer o quê? Levam elas a, inclusive, julgar uma pessoa pelo que ela está falando ou pelo que ela está vendo. E esse é o pior erro que uma pessoa pode cometer, é julgar alguém. Você não tem o direito de julgar, principalmente quando você não conhece.
Então, quer você acredita, quer não, você é um ser espiritual. E tudo nessa vida foi criado por uma inteligência. E essa inteligência chama-se Deus, quer você acredite, quer não. Qualquer outra divindade que você falar é a representação de Deus. Essa é a verdade absoluta. Portanto, eu vou falar de Deus o tempo todo. Nada a ver com nenhuma religião A, B, C ou D ou F. Não estou aqui para falar de nenhuma denominação religiosa. Estou aqui para falar de religiosidade. E quem não tem religiosidade não tem respeito. Logo, você só vai conseguir respeitar as demais pessoas se você se respeita. Portanto, é fundamental que você tenha essa compreensão. O respeito leva você aonde você quiser, porque o respeito te diz algumas coisas importantes, e uma delas é ditar regras. Quando você é uma pessoa respeitadora, você é uma pessoa, por exemplo, que respeita o espaço do outro, que você respeita a individualidade do outro. Manja, o seu direito começa quando termina o direito do vizinho, porque quando você não tem respeito, você vai passar em cima de todo mundo como se fosse um trator, e aí o que vai acontecer? Nada. Você vai ter muita dificuldade na sua vida. Pensando desta maneira, com certeza absoluta. O respeito te dá norte, te dá direção. Faz você ser uma pessoa mais benquista no mercado. Veja, o principal objetivo do Azen é a espiritualidade dos negócios. É falar para você da sua prosperidade. Só que não há prosperidade quando não se tem respeito. Não há prosperidade quando não se tem relacionamentos duradouros. Não há prosperidade quando você não tem amigos importantes. O network é fundamental na sua vida. E você só terá um network saudável por meio do respeito. Respeitando principalmente a individualidade do outro. E para ter respeito, precisa ter amor, precisa ter sabedoria. Precisa ter espiritualidade. Eu nunca vi ignorante ter boas relações. Eu nunca vi pessoas desprovidas de fé ter boas relações. Eu nunca vi pessoas desprovidas de amor ter boas relações. Eu nunca vi pessoas que desrespeitam as pessoas ter boas relações. Você pode ver, normalmente são pessoas sozinhas. Pessoas que não têm esposa, não têm filho, não têm amigo, não têm pai, não têm mãe. Vivem num mundo como se vivesse sozinho. E são pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas que têm dificuldade principalmente para se relacionar. Veja você, por que não se relacionam bem? Porque não se respeita. Primeiro, não respeita elas mesmas. São pessoas que criam vários problemas para si mesmas. E quando eu sei que você não se respeita? Quando eu sei que você não tem amor por você? É quando você permite que as demais pessoas ditam as regras que você tem que seguir. Isso é falta de respeito para você. É quando você deixa o seu destino na mão de um terceiro. Isso é falta de respeito. É quando você entra no mundo das drogas, por exemplo. Isso é falta de respeito. Você está maltratando o templo sagrado da sua alma, né? Que é o seu corpo, que é a vestimenta do seu espírito. É quando você, no dia a dia, vai fumar muito, vai beber muito. É quando você passa muito tempo nas noitadas. Tudo isso é importante, faz parte da sua relação social. Mas tenha cuidado, tenha moderação. Tudo na vida tem 2 pesos e 2 medidas. E quando você não segue de forma correta, normalmente você vai sofrer. Portanto, meus amigos, respeitar você mesmo, você que está me ouvindo aí, é muito importante. Você só vai respeitar outras pessoas quando você tiver um profundo respeito por você. E quando é que eu sei que você se respeita? É quando você não se deixa levar pelo que os outros falam, por exemplo. Tem pessoas que quando alguém fala qualquer coisinha dela, ela fica muito mal, não é assim? Ela se desespera. Sabe por quê? Porque não se respeita e não sabe o seu verdadeiro valor. Quando você é dono de si mesmo, quando você tem convicção de quem você é, de qual é feito a sua, vamos dizer assim, condição, você vai chegar mais longe com certeza absoluta. Então respeite você. Se você conseguir fazer isso, você vai mais longe. O respeito também pode ser um sentimento específico de consideração pelas qualidades reais do respeitado. Quando é que você tem respeito por alguém? É quando você reconhece que ele tem qualidade. É quando você reconhece a sua autoridade, né? Por exemplo, tem como você não respeitar um policial? A farda dele tem autoridade. E se você desrespeitá-lo, ele pode te prender por desacato à autoridade. É da Igreja Católica ou não, mas todo mundo sabe que o Papa é o Papa.
Certo ou não? Portanto, você reconhece a autoridade do Papa. Qualquer bispo de uma outra igreja você também reconhece. Concorda? Se você pega um grande cientista, você também reconhece. Esse cara é notável nesta área. Você pega um grande psicólogo, você reconhece. E por aí vai. Você pega um cara igual o Galileu, você reconhece a pessoa pelas suas atitudes e pelos seus experimentos, pelo aquilo que foi feito. Então veja bem, as qualidades das pessoas respeitadas também é um sentimento, ok? Então tudo isso para a gente falar de respeito. Quem não se respeita, só para repetir, quem não se respeita não vai longe. E esta é a 10ª ferramenta da espiritualidade, da ciência, ok? Se tudo isso que eu falei para você tem valia para você, se é importante para você, eu quero que você entre no nosso canal no YouTube, vai lá e comente tudo isso que eu estou dizendo. Quero ouvir você sobre tudo isso. Tenho certeza que esses pensamentos vão abrir a sua mente, vai fazer a expansão da sua consciência e a partir daí vai acontecer o despertar com certeza absoluta. Então a vida funciona assim e eu estou aqui junto com vocês para contribuir com vocês, com os meus pensamentos, a minha forma de agir e a minha forma de pensar. Só cheguei até aqui baseado em tudo isso, baseado na espiritualidade. A minha vida era uma desgraça enquanto eu não tinha espiritualidade. A partir do momento que eu entendi que a espiritualidade era a base da minha vida, que eu passei a ter uma fé inteligente, as coisas passaram a acontecer também na minha vida. Tomei decisões importantes na minha vida e que mudaram a minha vida para muito melhor. E eu faço votos que você veja tudo isso com bons olhos e que também você mude a sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.